assim, se fosse o São Paulo brigando ainda pela liderança, ou brigando por classificação até eu acho que valeria a pena, velho. Mas o São Paulo, pô, mesmo se perder, vai ser líder, muito provavelmente. Última rodada da Libertadores, o São Paulo já classificado vai enfrentar o Talleres, que já está eliminado, mas briga aí por vaga na Copa Sul-Americana. Jogo terça, 7 horas da noite, no Morumbis. Jogo interessante, São Paulo ganhou lá na Argentina quando teve, né? 1 a 0. Foi a primeira rodada, inclusive. Interessante, nem tanto, levando em consideração o contexto da partida, né? Vamos chamar o nosso aplicativo do Game Arena pra gente ilustrar bem, ilustrar melhor. Inclusive tem o QR Code aqui, tá? Você pode apontar a câmera do seu celular e baixar de forma gratuita. Vamos entender melhor como chegam essas equipes, né, Fábio Hermano? A gente vê pelo momento recente aí que o Talleres vinha numa sequência bem ruim, 4 jogos sem vencer, eram 3 derrotas seguidas. Venceu no último jogo que disputou. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação da fase de grupos da Copa Libertadores, como estão as duas equipes. Vamos lá, começando pelo São Paulo, líder, tá? 3 pontos de vantagem para o Libertad, segundo colocado, significa que um empate já garante aí a primeira colocação do grupo para o São Paulo. E o Talleres briga ali com a Alianza Lima por uma vaga na Copa Sul-Americana. Bom, pois é, o São Paulo, como você disse, bem dizer, já até mesmo com a derrota, né, ele deve conquistar aí a classificação. Enfim, tá tranquilo a situação A classificação ele já conquistou, né? Ou a classificação não, a liderança, né, a liderança. Tá tranquila a situação do Tricolor em termos de Copa Libertadores, mas o time vem de uma derrota no Morumbi para o Mirassol por 2 a 0. O Mirassol que não é o saco de pancada que muita gente esperava no Campeonato Brasileiro, tá dando trabalho para uma galera. Antes disso, havia conquistado a classificação na Copa do Brasil contra o Náutico lá nos aflitos, né? E no Campeonato Brasileiro ele até vivia um momento relativamente bom, né? O São Paulo que só tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro, foi para o Palmeiras e para o Mirassol agora nessa última, antes disso não havia perdido nenhuma, mas o grande problema era muito empate, né? Muito empate. É um time difícil de ser batido, mas que tá empatando demais aí. Mas já vem numa decrescente, né? Perdeu do Palmeiras, aí só empatou com o Libertad em casa, ganhou do Grêmio ali com um lance polêmico, né? Sim. Aí venceu o Náutico, mas é um time de Série C, que teve um jogador expulso ali logo no começo. E contra o Mirassol perdeu, né? Então já é uma sequência ali mais de oscilação aí da equipe do São Paulo, que até por ter a liderança e a classificação já garantida, pode até talvez se poupar, né? Pensando no Campeonato Brasileiro, ele com a derrota tá ali mais na parte de baixo, então pode ser um jogo aí que o São Paulo até poupe aí algumas peças importantes pensando no final de semana. E o Talleres? Inclusive o Oscar, né, que não tá bem fisicamente, já tá fora desse jogo. O Talleres, velho, que foi eliminado precocemente lá do Campeonato Argentino, então tá focado na Copa Libertadores, né? O último jogo lá pelo Argentino foi no dia 3 de maio. Ou seja, se a gente puxa aí nos últimos 25 dias, bem dizer, né, o time só jogou 2 jogos, que foram os 2 pela Liberta, né, no qual ele empata em casa com o Libertad em 0 a 0 e venceu o Alianza Lima por 2 a 0 a Tony e seus domínios. E aí tá naquela, né, briga ainda por vaga na Sul-Americana, que seria ficar em terceiro lugar do grupo. A tendência também de jogos não tão movimentados, né, do Talleres. Jogos de poucos gols, geralmente, com exceção desse 3 a 2 aí contra o Alianza Lima, pela Copa Libertadores, mas a gente vê, pô, no máximo 2 gols. Jogos do São Paulo também, né, velho? Teve o 2 a 1 ali contra o Náutico e o 2 a 1 contra o Grêmio, que teve um lance polêmico e tudo mais, mas eu acho que todos os últimos, acho que 5 de 7, salvo engano, foi menos de 2,5, e o Talleres também tem essa estatística aí, ó, muito forte, de ter pouquíssimos gols nos jogos, tá? Ó, no máximo 2 gols aí por partida em praticamente todos os jogos do Talleres. Muito bem, momento Bet Nacional na tela, o favoritismo é de São Paulo e... Relativamente alto. Relativamente alto. A odd é relativamente alta, quer dizer, tá? É porque assim, se fosse o São Paulo brigando ainda pela liderança, ou brigando por classificação até eu acho que valeria a pena, velho. Mas o São Paulo, pô, mesmo se perder, vai ser líder, muito provavelmente. O Alianza Lima teria que vencer. Alianza não, quem o Libertad teria que vencer por 3 gols de diferença, salvo engano, o Alianza Lima, pra conquistar aí a liderança. E o São Paulo perder ainda, tá? Então, cara, eu não confio na vitória do São Paulo, não, tá? Ainda mais levando em consideração esse momento aí de queda que o time vem recentemente. Perdeu pro Palmeiras, perdeu pro Mirassol, empatou com o próprio Libertad. Então, eu acho que teria sido um joguinho de poucos gols, tá, velho? Se o Talleres ainda tivesse chance de classificação, talvez tenderia mais a uma partida mais aberta, eventualmente. Mas a gente vê que já é uma estatística recorrente nas duas equipes, tem no máximo 2 gols. E ainda mais o contexto condicionando para isso, eu acho que não tem como fugir de outra coisa a não ser o menos 2,5. O Talleres briga por vaga na Sul-Americana. Na Sula, não briga por classificação. Em termos de Libertadores, ele não briga mais por nada, ele briga pra Sula. Muito bem, então de cada 10, menos de 2,5 para São Paulo e Talleres.